programa de hoje falaremos sobre esse tema tão importante, a prevenção dos problemas de saúde devido ao uso de substâncias nocivas ao nosso organismo. Hoje nós falaremos sobre quais são os efeitos do álcool no organismo das pessoas. O álcool é absorvido rapidamente pelo estômago e duodeno e em instantes cai na circulação sanguínea. Na primeira passagem pelo fígado, começa a ser parcialmente metabolizado, ou seja, o organismo procura formas para livrar-se dele, destruindo suas moléculas e expelindo pequena porcentagem delas pela urina, suor, hálito, etc. O que sobra desse metabolismo inicial vai exercer sua ação em todo o organismo, pois são necessárias várias passagens pelo fígado para que ele seja destruído completamente. Os dados, as pesquisas, o que a gente tem visto nas ruas vem mostrando cada vez mais que o número de pessoas que ingerem grandes quantidades de álcool e com maior frequência é cada vez maior. As mulheres vêm se destacando, infelizmente, nessas pesquisas, como aquelas que estão bebendo cada vez mais, mas o organismo começa a trazer os seus resultados e começa a reclamar. No programa de hoje nós vamos entender melhor sobre quais são os efeitos do álcool nos diversos órgãos do nosso corpo e compreender como é que a gente pode evitar tantas doenças sem a ingestão dessa substância. Quem vai nos ajudar a compreender esses efeitos é o Dr. Marcos Antônio Abud Torquato Júnior, psiquiatra. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Eu que agradeço. Muito obrigado, Camila. Doutor, o senhor tem visto nos consultórios, nas clínicas, o aumento de jovens, de mulheres, de todas as idades também, de pessoas que estão abusando cada vez mais do álcool? Essa é uma excelente pergunta, Camila. Eu trabalhei durante 1 ano e meio no Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas, na unidade de comportamento impulsivo, na unidade de internação de pacientes usuários de álcool e de drogas, e eu trabalho no Hospital Universitário da USP, em atendimento à população da própria USP que faz uso de álcool e de outras drogas. O que a gente observa é que sim, o uso do álcool, assim como outras substâncias, mas o álcool, por ser legalizado e por estar com acesso tão fácil, realmente esse uso vem aumentando muito. Tem até alguns dados que mostram que 90% das pessoas, dos adultos e dos jovens, já usaram álcool alguma vez nas suas vidas. E até 50%, até metade, né, das pessoas que fazem uso de álcool, alguma vez na sua vida, já tiveram uma coisa que a gente chama de uso abusivo. O que é isso? É o uso do álcool associado a alguma consequência do ponto de vista profissional, do ponto de vista social, do ponto de vista familiar ou até do ponto de vista de lei, até do ponto de vista policial. Segurança. Exatamente. Ou seja, até 50%, ou metade das pessoas que já consumiram álcool, metade dos adultos, já teve algum episódio onde a pessoa se colocou em risco coisas importantes da vida dela devido ao uso de álcool. Então, sim, o uso de álcool é uma coisa cada vez mais frequente, e cada vez mais frequente em jovens, e há alguns anos, né, a gente via que as mulheres elas tinham uma porcentagem de uso muito menor do que os homens. E isso não está ocorrendo mais, né? A prevalência, o número de mulheres que faz uso de álcool está cada vez maior. E elas estão se colocando em situações de risco tanto quanto os homens, né? E isso é uma situação preocupante e vale a pena a gente entender mais como é que essa substância age no organismo para que as pessoas possam ter mais autonomia para decidir as coisas, fazer suas escolhas, que caminhos ela quer levar na vida dela. É importante, né? Porque muitas vezes se fala sobre os efeitos do álcool, é socialmente aceito, todo mundo toma, por que eu não posso tomar? Mas quando as pessoas têm contato com informações que mostram os efeitos do álcool na saúde, elas começam a pensar, por exemplo, não só a saúde física, a saúde emocional, a saúde espiritual, a saúde da família. Todas as áreas da saúde podem ser afetadas por isso. Todos nós queremos ter saúde, ter qualidade de vida e devemos ao máximo fazer todos os nossos esforços para evitar no nosso dia a dia situações que coloquem em risco a nossa saúde, que coloquem em risco a nossa família. A ingestão do álcool é uma dessas situações. No bloco anterior nós conversávamos com o Dr. Marco Antônio sobre quantas pessoas já colocaram em risco coisas importantes para si, não só a segurança, mas o trabalho, a família, pela ingestão do álcool. Nós vamos agora continuar a nossa conversa pensando no fígado. Nós destacamos também no início do programa
sobre qual é o trajeto do álcool no nosso organismo. E o fígado é um órgão importante para conseguir eliminar essa substância do corpo. Vamos pensar mais sobre isso. O fígado é o maior e mais complexo órgão do corpo humano. Uma de suas principais funções é degradar as substâncias tóxicas absorvidas do intestino ou produzidas em outras áreas do corpo e, em seguida, excretá-las pela bile ou pelo sangue como subprodutos inofensivos. O fígado é um órgão particularmente suscetível aos danos provocados pelo álcool, pois ele é o principal lugar de metabolização desta substância no organismo. Doutor, o fígado ele vai reagir a qualquer ingestão de álcool? É ele que vai ser responsável por metabolizar aquilo? Uma boa pergunta, né? Na verdade, como foi dito no começo do programa, depois que a gente ingere álcool, ele passa, claro, né, pelo esôfago, pelo estômago e depois ele segue o trajeto como qualquer alimento pelo intestino. Até 10% do que a gente faz uso no álcool, né, quando a gente ingere álcool, é absorvido direto do estômago e o restante vai ser absorvido do intestino. De todo o álcool que a pessoa toma, até 90% vai ser metabolizado pelo fígado, mas não é 100%. Os outros 10% eles vão ser excretados pelo rim, pelo pulmão e pelo suor, né? Mas sim, então a grande maioria, né, a maior parte do álcool que se ingere é mesmo metabolizada pelo fígado. É um processo que exige muito do fígado? Então, na verdade, o principal, né, processo de metabolização é um processo que é um nome complicado, né, que a gente chama de uma oxidação, né, que transforma o álcool, né, primeiro numa substância tóxica, que a gente chama de aldeído, e depois transforma o álcool num ácido, né, que é o ácido acético. Esse processo é um processo que gasta energia e que nesse processo ocorre a liberação de algumas substâncias que a gente até ouve falar em outras circunstâncias, que são, a gente pode chamar de radicais livres de oxigênio. Ou seja, são moléculas, são átomos que eles puxam todos os elétrons de outras células e eles acabam matando as células em volta dele. Ou seja, esse processo de metabolização, né, essa oxidação, ela causa sim dano hepático, né? Então a gente sabe que o uso de álcool, mesmo pessoas que não bebem sempre, de vez em quando ela vai lá e exagera numa festa, exagera num bar, num evento com os amigos. Isso já leva a alterações no fígado, né, por conta desse metabolismo. Que alterações são mais comuns? É uma alteração que a gente chama de um acúmulo de gordura, né, no fígado, que a gente chama de esteatose. Isso pode ocorrer até com pessoas que bebem em quantidades altas de vez em quando. Em pessoas que fazem um uso mais rotineiro, né, mais constante do álcool... Mesmo que seja uma quantidade menor, mas todo dia, por exemplo. Isso, um uso mais rotineiro. O que a gente vê é que isso tem a ver com o período, né, está associado com o número de anos que a pessoa passa bebendo, né, não necessariamente com as doses. Isso pode ir levando gradativamente a uma morte das células mesmo, né, do fígado. E isso pode causar um dano hepático que, se não tratado, se a pessoa não conseguir ficar em abstinência, pode levar a um dano irreversível, né? E a principal consequência disso é a cirrose hepática mesmo, né? A gente vai acompanhar uma matéria daqui a pouquinho explicando a cirrose, que é uma doença que quem já teve na família sabe que ela traz muitos danos à saúde daquela pessoa, todo mundo fica impactado, o paciente quando descobre que tem cirrose fica também muito assustado. A gente vai entender daqui a pouquinho como é que ela se desenvolve. O fígado é o primeiro a demonstrar sinais de alteração da saúde por conta do uso do álcool? Então, isso é uma boa pergunta, né? Na verdade, o corpo todo, ele pode sofrer consequências do uso do álcool. Tanto consequências agudas, que a gente chama, ou seja, quando a pessoa está intoxicada, quando ela toma uma quantidade alta de álcool. Vários órgãos do corpo podem sentir essas consequências. O fígado, o pulmão, o coração principalmente, né? O sistema imunológico, o sistema que é responsável pela produção de sangue, né? Ou seja, a medula óssea também pode sentir essas consequências, né? A parte nutricional principalmente e um dos principais órgãos que sente esses efeitos é o sistema nervoso mesmo, o cérebro e o sistema nervoso periférico. Então o fígado é um órgão importante, mas não é o único que é atacado pelo uso do álcool, tanto agudamente, ou seja, quando a gente toma uma quantidade alta
em alguma situação, quanto com pessoas que fazem esse uso mais rotineiramente. Ataca vários órgãos do corpo. Né? Então não é só para aquela pessoa que ingere álcool já há muitos anos que algum malefício pode surgir? Não. Esse malefício ele pode surgir para pessoas que fazem, né, o que a gente chama de uso abusivo e até episódios de compulsão de uso de álcool. Ou seja, pessoas às vezes que ficam muito tempo sem beber, só que quando elas fazem uso de álcool é difícil controlar. A pessoa tem a sensação de que ela perde o controle sobre o que ela está fazendo. A pessoa ingere uma quantidade muito maior do que ela estava planejando e ela se coloca em situações de muito risco. Essas pessoas já podem ter fisicamente alterações decorrentes desse uso de álcool, né? Tanto no fígado quanto em outros órgãos também. Ela vai perceber algum sinal de que o trabalho do fígado está dificultado? Ela vai ter algum sintoma disso? Então, o fígado, né, a gente costuma brincar e a gente vê popularmente quando a pessoa faz uso de álcool ou de alguma, enfim, come alguma coisa que a pessoa não está acostumada, dela sentir uma dor abdominal, né? O fígado, normalmente nos primeiros momentos, ele não dói, né? Então é muito difícil a pessoa sentir alterações no fígado. O fígado, sim, ele sofre, mas ele sofre silenciosamente, né? Quando a pessoa começa a sentir alguma alteração, isso quer dizer que o quadro já está bastante grave, né? Então, o fígado em si não é um órgão, né, que a pessoa vai sentir nos primeiros momentos. Aquela dor, né, que a gente sente depois que a gente exagera, tanto na alimentação, e muitas pessoas sentem isso com o uso de álcool, está muito mais relacionado à alteração do álcool no próprio estômago e no esôfago do que no fígado em si, né? Quais são as alterações que a gente vê no fígado, né, que indicam que o fígado já não está funcionando? Primeiro, o fígado, ele é um órgão que ele tem uma responsabilidade muito grande nos fatores de coagulação. Então, quando a pessoa está apresentando sangramentos, ou hematomas, ou manchas vermelhas na pele sem outra explicação, isso talvez possa ser o indício de que o fígado já não está funcionando legal. Outra coisa que o fígado é muito importante é na produção de proteínas importantes para o organismo, né, na nutrição, na parte nutricional. Então a gente vê que pessoas que têm esse comprometimento do fígado, elas têm uma diminuição da massa muscular muito importante, tem uma fraqueza muito importante, que é vista também pelos exames de sangue, né? Outras coisas que a gente pode ver quando o fígado já está tendo um comprometimento, a pessoa começa a ter alterações decorrentes de uma alteração na parte da expulsão da bile, né, da vesícula biliar. Então a pessoa pode ter sinais que a gente chama de icterícia, de ficar amarela, né? Isso é um sinal de que o fígado também já está num nível importante de comprometimento. E o principal, a coisa que mais pode matar a curto prazo, é quando a pessoa começa a ter sangramentos no esôfago, né? A pessoa começa a ter episódios de vômitos com sangue, né? Isso quer dizer o quê? Quer dizer que o sangue não está conseguindo passar mais pelo fígado, porque o fígado está muito duro, que é um fígado que a gente chama de fígado cirrótico. E aí o que acontece? O sangue, ele acaba pegando um caminho alternativo, ele acaba indo em volta do esôfago. Só que as veias em volta do esôfago são muito fininhas, então elas se rompem e a pessoa pode começar a vomitar sangue e até vomitar a ponto de a pessoa vir a ter um comprometimento muito grave, uma emergência médica, pode levar ao óbito, né? Então esses indícios são indícios que tem uma doença hepática grave, né? Mas a ideia é que a gente não espere chegar nesse ponto para que a gente possa intervir, né? A prevenção e a intervenção precoce é o principal objetivo, né, do tratamento da abordagem, né, em pessoas que usam álcool. A gente vai acompanhar agora então a matéria que fala sobre a cirrose, que é uma doença que é muito frequente em pessoas que usam álcool, e a gente vai entender melhor o assunto. Em 2003, manchas pela pele fizeram Carlos desconfiar de que havia algo errado em seu corpo, mas nunca imaginou que o problema seria uma consequência do uso de álcool. Após diagnóstico médico e quase 20 anos como alcoolista, o aposentado descobriu que tinha cirrose. Eu acho que quem está nesse vício requer uma estrutura para tu conseguir dar a volta por cima. Para se recuperar,
Carlos passa por tratamentos e já ficou internado. Tive 3 internamentos lá. No último, eu fiquei 10 dias hospitalizado. Aí, depois disso, eu não bebi mais. Daí, minha família me trouxe para cá, onde continuo com o tratamento. Cirrose é uma doença crônica do fígado que se caracteriza por fibrose e formação de nódulos que bloqueiam a circulação sanguínea. Pode ser causada por infecções ou inflamação crônica dessa glândula. O fígado deixa de desempenhar suas funções normais, como produzir bile, auxiliar na manutenção dos níveis normais de açúcar no sangue, entre outras. O uso de álcool fez crescer o número de portadores da doença nos últimos anos. O uso crônico de bebida de álcool pode levar de uma hepatite aguda para uma hepatite crônica até a cirrose. Mas existem outras causas, que não o álcool, que podem também levar à cirrose. Por exemplo, as hepatites. No caso, existem as hepatites agudas e as hepatites que evoluem para uma forma crônica, como a hepatite B e a hepatite C principalmente. No norte do país, a gente também tem a hepatite delta, que em associação pode também levar à cirrose. Essas são as causas mais comuns. Temos também medicamentos, temos também a situação onde a gente, por acúmulo de gordura no fígado, a gente tem uma esteatohepatite que também pode evoluir para a cirrose. Então a gente tem várias causas. Essas são as mais comuns. Essa é uma doença que não regride e pode levar à morte. Por isso, o diagnóstico precoce para o tratamento é fundamental. O único tratamento que a gente dispõe para a cirrose é o transplante hepático. É a substituição de um órgão que já não funciona mais. Mas isso só vai ocorrer em graus avançados da doença. Por quê? Porque se nós evitarmos essa progressão da doença com a posterior perda de função do órgão, a gente, por exemplo, parando a ingestão de álcool ou tratando uma hepatite, seja ela pelo vírus B, seja ela pelo vírus C, a gente pode evitar as complicações da cirrose. Carlos não precisou do transplante, mas teve que mudar toda a vida e a rotina. Com isso, aprendeu a superar o vício do álcool. Eu preferi viver. E se eu quisesse viver, teria que parar. Inclusive, a minha família é grande e normalmente quando a gente se encontrava ou quando chega um parente, é aquelas festas onde rola bebida, foi proibido lá dentro de casa. Mudança de hábitos. Mudança de hábitos. Ainda tem algumas sequelas, mas segue à risca as recomendações do médico. Valoriza cada instante de vida e também os 3 itens fundamentais para superar o problema. A estrutura familiar. O outro seria o acompanhamento médico, que eu fui bem tratado no Hospital de Clínicas e acho que seria um ponto fundamental. E outra é tu pôr na cabeça que tu não pode beber. Eu quero deixar uma mensagem que tem que dar forças e se apegar à pessoa, fazer a vida dele mais fácil e sempre influenciando que a bebida é um mal. Tu não vai sentir hoje, amanhã tu vai sentir. E ter fé em Deus. É importante a gente acompanhar histórias de pessoas que passaram por esses desafios para que nós consigamos também perceber quais são as lições que podem ser aplicadas na nossa vida. Talvez não seja o desafio que você passa na sua família, mas com certeza em algum momento vai se ver diante de uma escolha que pode ser boa para a sua saúde ou prejudicial para a sua vida e você vai ter a opção de fazer a escolha. Qual será? Nós devemos sempre pensar sobre isso. Aqui na Boa Vontade TV, nós sempre trazemos esse tema porque nós prezamos a valorização da vida e nós sabemos o quanto o álcool pode prejudicar fisicamente, emocionalmente, socialmente, espiritualmente, enfim, há vários fatores que podem ser abalados
pelo uso do álcool. E a gente está falando sobre isso no programa de hoje, pensando no nosso organismo físico, como ele pode ser afetado, contando com a colaboração do Dr. Marcos Antônio Abud, psiquiatra. E a gente vai falar agora sobre um ponto muito importante. Quais são os efeitos do álcool no nosso cérebro? O álcool afeta as diferentes regiões do cérebro de maneiras distintas. Córtex cerebral. Nessa região onde se dá o processamento de pensamentos e a consciência, são afetados os centros de inibição de comportamento, tornando a pessoa menos inibida e atrasando o processamento de informações. Cerebelo. Afeta o centro dos movimentos e do equilíbrio. Hipotálamo e hipófise. Coordenam as funções automáticas do cérebro e a liberação de hormônios. O álcool deprime seus centros nervosos. Medula. Essa área do cérebro é responsável por funções automáticas como respiração, consciência e temperatura corporal. Agindo na medula, o álcool induz a insônia. Pode também diminuir a frequência respiratória e baixar a temperatura do corpo, levando até ao risco de morte. É importante a gente entender, você pode achar meio confuso esses nomes, o cérebro tem realmente nomes que são diferentes do que a gente costuma lidar no dia a dia, mas doutor, isso é tudo para explicar coisas que nas conversas surgem muito. Ah, ele já está falando daquele jeito mais enrolado, já está devagar. As pessoas até falam rindo, mas isso já são efeitos do álcool agindo no nosso cérebro e são efeitos momentâneos ou eles são efeitos que podem ser crônicos? Essa é uma boa pergunta, né? Na verdade, tem muitos nomes complicados mesmo no cérebro. E vamos tentar conversar sobre esses efeitos de uma forma que todo mundo possa entender, né? Quando a gente ingere álcool, o álcool ele atua como um depressor do sistema nervoso. A pessoa vai falar, mas depressor? Mas eu não fico triste quando eu bebo no começo, né? E normalmente isso não acontece. Mas ele diminui o funcionamento, né, de várias áreas do cérebro. Ele atua diminuindo o funcionamento dessas áreas. Qual que é a primeira área que ele atua, né, que até apareceu aí no vídeo, né? Seria na área que a gente chama de córtex, que é a área que pensa do cérebro, que é a área que é responsável pelo nosso controle de impulsos, pela nossa censura social, por aquilo que a gente consegue tentar ver o que é certo, o que é errado. Então essa parte costuma diminuir primeiro. E aí o que a pessoa sente? Uma sensação de que os problemas acabaram, de que os pensamentos estão mais devagar, a pessoa não se preocupa tanto, a pessoa não precisa mais controlar tanto aqueles impulsos que estão ali dentro, né? A pessoa fica mais corajosa, a autoestima aumenta, né? Só que a capacidade de julgamento também fica diminuída. Então a pessoa pode começar a ter atitudes impulsivas, se colocar em situações que ela não se colocaria numa condição normal, né? E isso pode causar conscientemente ela não faria aquilo. Exatamente. Então isso é inibido. Só que aí conforme vai aumentando o nível sérico, né, o nível do sangue de álcool, outras áreas começam também a diminuir a função. Uma área que apareceu aí também, que é o cerebelo, que é a área responsável pelo controle dos nossos movimentos, da coordenação, em geral, né? Então a pessoa começa a ter movimentos mais grosseiros. Isso logo no comecinho a gente já vê. Só que conforme vai aumentando o nível de álcool no sangue, isso vai ficando mais pronunciado. Então a pessoa fica com a fala meio empastada, a pessoa fica mais estabanada, ela vai derrubando as coisas. A forma como ela anda fica bem alterada às vezes, né? A pessoa anda com a base, né? Os pés mais afastados, né? Ela não consegue andar em linha reta, né? Isso começa a acontecer por quê? Porque a função do cerebelo começa a diminuir. O álcool diminui a função das áreas do cérebro. E aí, com o tempo, isso vai atuando também na parte que controla o nosso humor. Então, a pessoa pode ter variações de humor muito grandes e pode, como foi escrito, depois de um tempo, né, com níveis maiores de álcool no sangue, deprimir a parte da respiração. E isso que é muito perigoso, né? Por quê? Porque a pessoa pode realmente entrar no nível onde ela para de respirar e isso pode ser grave. Nesse caso, a pessoa tem que ser abordada mesmo num serviço de pronto-socorro, né? Então, o álcool ele atua nesse momento agudamente nisso. Aí você perguntou, né? Uma ótima pergunta. Isso é reversível ou não é? Sim, esses efeitos eles são reversíveis conforme o álcool vai sendo metabolizado. Mas a gente vê que conforme esse uso se torna constante,
começa a ter algumas alterações na membrana do neurônio, ou seja, o neurônio ele não começa a funcionar do mesmo jeito. Então, com o tempo, a pessoa pode ter, sim, algumas alterações que são permanentes. Alterações de memória, alterações da velocidade de raciocínio, alterações da capacidade de se planejar para resolver uma situação, né? Tem muitas pessoas que vêm, né, no meu consultório e falam que o álcool diminui a ansiedade logo na hora. Depois que passa o efeito, a ansiedade vem mais forte. Então, o álcool também pode levar a essas alterações. Então, tem a maioria dos efeitos, para resumir, né, são a curto prazo, mas se isso continuar, pode sim se tornar permanente. Vamos continuar respondendo as perguntas de hoje. Quem está conosco é o Dr. Marco Antônio. Nós falávamos no bloco anterior sobre os efeitos do álcool no cérebro e a gente pensa logo na dependência, há muitas perguntas que falam sobre isso. Então, a gente vai esclarecer as perguntas dos telespectadores e conversar um pouco mais sobre o tema. A Paloma mandou para a gente 2 perguntas. Ela escreveu a primeira. É considerado alcoólatra aquele que bebe diariamente ou aquele que bebe esporadicamente, mas quando começa a beber, não consegue parar mais? Essa é uma boa pergunta, né, Paloma? E é uma dúvida que muitas pessoas têm, né? A definição de dependente de álcool, né, é uma definição que ela não depende do número de doses que a pessoa toma e nem de que tipo de bebida a pessoa toma, né? Para a gente dizer que a pessoa está dependente de álcool, o que a gente tem que ver é que a pessoa tem uma coisa que a gente chama do repertório dela começa a ficar mais restrito. Ou seja, o álcool começa a ter a função mais importante do que outras coisas importantes na vida dela. Por exemplo, a família, o emprego, a escola, o casamento, os filhos, eles começam a ter uma função secundária e o uso de álcool, né, o quanto que a pessoa gasta, tanto dinheiro, mas quanto tempo, para ir atrás do álcool ou para se recuperar, né, dos efeitos de quando ela bebeu, começa a tomar uma parte da vida dela muito importante, né? É claro que também tem, né, aquilo que pessoas que têm sintomas de abstinência de álcool de manhã também normalmente preenchem critérios para dependência também. O que é essa abstinência? É quando o organismo sente falta fisicamente do álcool quando ele fica sem beber. Ou seja, a pessoa fica 12 horas sem beber, ela começa a suar muito, a tremer, ela começa a ficar muito irritada, a pressão sobe e ela tem que tomar essa dose de álcool, em geral de manhã, para aliviar esses sintomas. A gente vê isso muitas vezes, né, em alguns bares, em algumas situações. Isso também normalmente é comum em pessoas que são dependentes. E também uma outra coisa que é comum em pessoas dependentes é a tolerância. O que é isso? A pessoa começar a beber e ela ter que beber doses maiores para ter os mesmos efeitos, né? Ou, se ela toma a mesma dose que ela tomava antes, ela já não tem efeito mais de intoxicação, né? Isso normalmente é um sinal de que pode estar caminhando para dependência de álcool, né? Que chama popularmente de um alcoólatra. Esse caso que ela falou, né? É um caso da pessoa de vez em quando ela não bebe, né? Ela fica um tempo sem beber e quando ela bebe, ela, puxa, é difícil ter o controle. Isso é um caso que a gente chama de um binge, né? De uma compulsão por álcool. Que normalmente a gente coloca isso mais de um uso abusivo. Ou seja, a pessoa começa a beber, ela perde o controle. Às vezes tem algumas pessoas que têm isso com outras coisas, com compras, com chocolate, a pessoa tem isso com álcool. E naqueles momentos ela coloca-se em muito risco, tanto social, quanto policial, quanto risco de saúde mesmo, né? Então isso é um uso abusivo que seria um passo antes, né, da dependência. Doutora, outra pergunta da Paloma é a seguinte, ela fala até de uma opção de tratamento que eu queria que o senhor explicasse melhor para a gente. Ela conta que uma colega tomou uma substância que dá efeitos colaterais quando ela ingere o álcool. Ela teve amargor na boca, mau hálito, enjoo, dor de cabeça, ficou 15 dias sem tomar nenhuma gota de álcool, mas depois desse tempo ela suspendeu por conta própria o medicamento e bebeu no dia seguinte para ver o que ela ia sentir, para fazer uma experiência. Aí ela contou que a amiga sentiu alguns efeitos colaterais mais leves e que depois eles sumiram e aí ela voltou a beber. A pergunta da telespectadora: na verdade eu acho que ela não quer parar de beber. O que o senhor acha? E que tratamento é esse? O que o disulfiram faz? Não sei se, né, dá para lembrar, quando a gente falou do fígado, só para relembrar, o álcool ele passa pelo fígado. Ele é metabolizado primeiro numa substância tóxica, que chama aldeído, e depois ele vira ácido acético. Esse aldeído é uma substância muito tóxica, ele é responsável pelos efeitos da ressaca, né? Muitos dos efeitos é do aldeído. O disulfiram não deixa o aldeído virar ácido acético, ou seja,
fica essa substância tóxica no organismo quando a pessoa bebe. Né? Ela fica se sentindo mal por conta disso. Se sentindo mal. E pode sentir isso tudo que ela falou. Náusea, vômitos, pode dar palpitação, pode ficar muito vermelha, pode elevar a pressão. Em alguns casos a pessoa tem que ir para o pronto-socorro mesmo. Pode ser até muito grave, né? Essa medicação ela é utilizada por muitos médicos, muitos psiquiatras para tratar a pessoa que é dependente de álcool. Só que é importante saber que assim, o tratamento para o álcool é um tratamento muito importante, que funciona, que normalmente envolve algumas medicações sim, né? Tem, além do disulfiram, tem outras medicações que também não causam esse efeito, que são de outras formas. Só que só a medicação, ela nunca é suficiente, né? Por quê? Porque o álcool, ele entra na vida da pessoa, né? Como você mesmo falou no começo do programa, em outras funções. Às vezes é a função de socializar, às vezes é a função de aliviar um problema, de aliviar uma ansiedade, às vezes é a função de se sentir mais aceito pelo grupo. E a ideia é que se a gente não ajudar a pessoa a trabalhar essas outras funções sem o álcool e poder tentar evitar situações que lembrem o álcool, né? Isso normalmente não vai funcionar. Então, respondendo, será que ela quer parar de beber? Eu acho que isso serve para todas as pessoas que estão aí ouvindo, que tem alguma questão relacionada a álcool e outras drogas. Eu acho que assim, que sim e que não. Como assim? Tem duas partes, sempre. Tem uma parte que está buscando coisas saudáveis, que está vendo que isso não está fazendo bem para a pessoa, que está vendo que isso está afastando ela daquilo que ela quer a longo prazo. Só que o álcool, como outras drogas, eles fornecem um prazer e um alívio muito rápido. Então tem uma outra parte que quer aquele alívio, né? E essas duas partes normalmente estão presentes em todos nós, né? E a ideia não é a gente bater nessa parte que quer fazer uso de álcool e quer aliviar rápido. É só a gente não alimentar, a gente ir alimentando essa outra parte, para que essa parte ela fique cada vez mais fraca, né? Fortalecer a disposição para procurar outras soluções, para não entrar em desespero. Isso, né? E a ideia não adianta também a gente ficar hostilizando a pessoa porque dizendo que ela não quer parar ou que ela não está motivada. Isso em geral não ajuda, né? O que ajuda é tentar mostrar para a pessoa, ajudar ela a ver que, poxa, o fato dela ter tomado um remédio quer dizer que uma partezinha dela está querendo fazer diferente, né? Poxa, vamos tentar fazer uma aliança com essa outra parte, né? E isso é importante. Agora, só o remédio, em geral, não é suficiente, né? Envolve outras coisas. É super importante, existem até outros além do disulfiram, que o melhor profissional para poder avaliar isso é um psiquiatra mesmo, e existem outras estratégias para poder ajudar a pessoa também. O importante é que ela procure ajuda, né? E a gente agora vai falar sobre quais são os efeitos do álcool no nosso coração. Segundo a Associação Americana do Coração, beber muito álcool pode aumentar os níveis de algumas gorduras no sangue, triglicérides. O hábito também pode causar hipertensão arterial, insuficiência cardíaca e um aumento da ingestão de calorias, o que pode levar à obesidade e ao aumento do risco de diabetes. Doutor, esses efeitos só acontecem em quem já tem uma tendência a ter problema cardíaco ou alguém que não tem essa tendência pode desenvolver algum problema por causa do uso de álcool? Pode sim, né? Normalmente pessoas que têm essa predisposição a ter diabetes, a ter problemas de coração e de colesterol, elas são mais suscetíveis mesmo se elas fizerem uso de álcool. Só que o álcool em si, ele altera mesmo o metabolismo da gente. E ele tem uma ação direta na célula do músculo do coração, né? Então, o álcool pode fazer com que a célula do músculo do coração fique funcionando menos, e aí o coração vai funcionar como se fosse alguém que tivesse uma insuficiência cardíaca. Isso pode acontecer, né? E ele também pode, a longo prazo, aumentar os riscos da pessoa ter algum problema do coração. Que riscos? Pressão alta, diabetes, colesterol e obesidade, né? Então, as duas coisas, pessoas predispostas a isso, elas têm um risco maior, mas mesmo aquelas que não têm essa predisposição, o álcool atua fazendo com que a pessoa tenha problemas de coração e outras questões metabólicas que levam a um prejuízo a longo prazo, sim, né? Então, o álcool, ele aumenta o risco de doenças cardiovasculares em geral. Nós vamos responder agora uma pergunta de uma telespectadora que provavelmente muitas outras pessoas também têm essa dúvida. A Márcia Aparecida Conte Vicentini, de Guararapes, São Paulo, pergunta para o nosso convidado
quais são os efeitos colaterais da mistura do álcool com o antidepressivo? Essa é uma boa pergunta, é uma pergunta muito comum que eu ouço no consultório, né? Eu acho que vários médicos também ouvem, né? Na verdade, depende do antidepressivo, depende da medicação, né? Os antidepressivos, como as medicações psiquiátricas, eles são muito diferentes. Mas, em geral, o que acontece? O álcool, ele pode potencializar o efeito do antidepressivo em relação principalmente ao sono, à sonolência, e deixar a pessoa num estado extremamente letárgico, um estado muito sonolento, a ponto até de levar aquilo que a gente falou no começo do programa, levar a alterações da respiração, né? Ou seja, então, o álcool ele pode potencializar esse efeito e os dois juntos deixar a pessoa muito, muito, muito para baixo, muito sonolento. Então, isso pode ser perigoso. Por outro lado, a gente sabe que o álcool também ele causa, né, alterações tanto no humor quanto alterações no sono, né? Ou seja, a pessoa não dorme bem, apesar de muita gente tomar aquela taçazinha de vinho, né, para ajudar a dormir. A gente sabe que o álcool faz com que o sono tenha uma qualidade muito ruim. E alterando o sono e alterando o humor depois que passa o efeito, ele pode piorar o quadro de depressão. Ou seja, o antidepressivo ele não vai estar fazendo o efeito tão bem quanto ele faria também. Então, em geral, é sempre importante o quê? Conversar com o médico que receitou para ver quais são as alternativas que tem, né? Mas nunca é uma coisa que é recomendável você fazer o uso de álcool e de medicações psiquiátricas, principalmente sem consultar o seu médico. O paciente costuma contar para o médico que ele usa o medicamento e que mesmo assim ele ingere bebida alcoólica e vice-versa? Isso é uma boa pergunta, né? Depende principalmente do vínculo do médico com o paciente, né? Em geral, né, às vezes o paciente vem no médico, né, achando que o médico tem a resposta e aquele tratamento é o tratamento do médico. Na verdade, não é isso. O tratamento é do paciente e do médico, tem que ser um acordo, né? E é sempre importante que a relação médico-paciente seja de um nível onde é permitido se falar das coisas, né? O paciente ele não vai receber uma bronca se ele fizer isso, se ele fizer uma coisa que o médico não mandou, né? Porque quem vai estar lá, quem vai estar tomando o comprimido, quem vai estar no dia a dia, né, na linha de frente é o paciente. Então, se tiver essa aliança, isso diminui muito esse nível de mentira, né? Normalmente a mentira, ela entra com uma função de evitar tomar aquela bronquinha, né? Que às vezes as crianças fazem isso com a gente, né? E às vezes a gente faz isso com os médicos, enfim, no nosso dia a dia também. E não resolve porque o tratamento nunca vai ser exatamente aquele que as pessoas precisam. A gente vai entender agora quais são os efeitos do álcool no nosso estômago. O álcool irrita as mucosas do estômago e esôfago, alterando o funcionamento das membranas intestinais, podendo causar esofagite, gastrite e diarreia. Doutor Marco Antônio, inclusive as pessoas já têm muitas vezes efeitos imediatos da ingestão do álcool, que é o vômito, por exemplo, e outros comprometimentos do estômago. Isso acontece da mesma forma dos outros casos, no momento específico e também crônico. Isso, exatamente, né? Esse caso do vômito, né, na verdade, ele nem é um efeito tão preocupante a longo prazo, porque ele, na verdade, quer dizer que tem muito álcool no estômago. E aí fecha, né, a passagem do estômago para o intestino e aquilo começa a dar sensações de vômito mesmo. Muitas pessoas vomitam. Então, o vômito é mais ou menos uma forma do organismo se proteger, que está tendo muito álcool. De colocar um pouco para fora daquela substância. Fora, exatamente. Agora, isso que apareceu, que é o quê? Que é a gastrite, né? O álcool irrita a parede do estômago, irrita o intestino e irrita o esôfago. Isso gera dois problemas, três, na verdade. Além de dar dor, né? Gastrite, azia, né? Que é muito incômodo. Isso pode fazer com que vitaminas importantes, né, para a pessoa não sejam absorvidas muito bem. Então a pessoa tem uma deficiência de vitaminas importante. E isso aumenta o risco de câncer, né? Tanto o câncer de estômago quanto o câncer de esôfago, né? São cânceres muito comuns, graves, muito graves, e são associados ao uso de álcool, sim, né? Então, esses efeitos são os mais preocupantes a longo prazo. É um paciente que vai ter que tomar cuidado porque em algum momento da sua vida o corpo vai dar algum sinal de que não vai bem. Com certeza. E geralmente as pessoas demoram para perceber
essas alterações, esses sinais de que a saúde não anda bem? Em geral, né, como a gente conversou tanto da cirrose, quanto essas alterações, né, por exemplo, da falta de vitamina, quanto alteração até que leva a câncer, são alterações que demoram anos, né? Então a ideia não é que a gente espere isso para procurar ajuda. O que a gente vê é que muitas vezes a pessoa procura ajuda em alterações comportamentais, ou seja, a pessoa ou a família vê que o indivíduo está começando a deixar de lado coisas, valores importantes na vida dele, né? Está começando a ter brigas em casa, está começando a agredir familiares, está começando a faltar no trabalho, está começando a se endividar. E isso sim normalmente leva a procurar ajuda tanto do paciente quanto dos familiares, né? Mais rápido do que as alterações físicas. Até mais rápido, né? A ideia é que a gente não espere ter essas alterações. Agora, se tiver, a ideia é que isso também possa ser usado como motivação a mais para o paciente poder procurar o médico. Tanto é que quando o paciente chega, por exemplo, no meu consultório por qualquer motivo e tenha uso de álcool, a gente sempre pede uma bateria completa de exames para ver, né, antes de dar sintoma, se tem alguma alteração. E normalmente tem alguma já, né, que aí a gente vê no exame e a gente vai acompanhando e vê que aquilo melhora conforme a pessoa vai parando de beber, né? Então isso seria o mais legal, né? Não esperar a pessoa ter sintomas, procurar ajuda antes e às vezes fazer até um check-up para ver, né? A gente costuma ver esses efeitos antes da gente sentir, né, esses efeitos. Doutor Marco Antônio, a gente está chegando já no final do programa hoje. Dá para falar muito sobre esse assunto, a gente com certeza teria muitas perguntas para responder, mas nos momentos finais que a gente tem, que mensagem o senhor traria às pessoas que nos assistem, que enfrentam esse desafio de vencer a dependência ou o uso abusivo do álcool, ou tem em casa os filhos, enfim, o que o senhor acha importante que essas pessoas se lembrem nesse momento? Eu acho que o importante, né, é exatamente isso que a gente conversou, da gente poder entender que é uma condição que é difícil a gente competir e enfrentar se a gente não ficar do lado ou fizer uma aliança com a pessoa que está sofrendo, né? Normalmente nessas pessoas tem essas duas partes e é legal a gente entender essas duas partes e tentar fazer uma aliança com o seu filho, com o seu marido, com a sua esposa, com essa parte saudável e junto com ela ir procurar ajuda, né? Sem julgar, sem agredir de nenhuma das partes, né? E procurar uma ajuda para poder caminhar em direção a coisas que toda a família quer para a sua vida, né? E essas coisas, em geral, envolvem valores que demoram um tempo para a gente conquistar, né? E isso é algo que é interessante que a gente faça com que a pessoa que está usando, né, essa substância possa ver. Então, ao invés de agredir, ao invés de questionar, ao invés de punir essa pessoa, a ideia é entender, estimular o lado saudável, e isso que está fazendo aqui no programa é fundamental, dar a educação para a pessoa poder entender o que ela está fazendo com ela mesma naquele momento. Isso é o principal. E sempre ter, né, em mente que o profissional, né, de saúde mental, o psiquiatra, o psicólogo, ele está como aliado, né, da família e do paciente para poder ajudar nisso, né? O tratamento não é fácil, não é rápido, mas ele funciona assim, né? E na dúvida, né, vale a pena consultar um profissional. É um desafio, mas que precisa ser enfrentado e que pode ser enfrentado e vencido. Doutor Marco Antônio, muito obrigada pela presença e convite para que volte sempre a viver melhor. Muito obrigado, Camila. Eu gostei muito de estar aqui e qualquer pessoa que queira entrar em contato comigo, até para dúvidas a respeito do álcool ou para qualquer outra questão em relação à parte de saúde mental, pode mandar um e-mail para mim, né? Meu e-mail é marcoabude@terra.com.br. Muito obrigada. Conversamos com o Dr. Marco Antônio Abud Torquato Júnior, psiquiatra,